Olá, meu nome é Vivian Calderoni, eu sou coordenadora de projetos do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD. E hoje eu vou apresentar para vocês essa boa prática, o mutirão carcerário Mães Livres, que foi desenvolvido pelo Instituto. O IDDD ele foi fundado em 2000 para garantir a efetivação do direito de defesa amplo e para todos e todas. Nós temos aproximadamente 300 advogados ou advogadas voluntários que trabalham voluntariamente, então, são associados do Instituto, que trabalham voluntariamente nos nossos projetos. O IDDD, historicamente, realiza mutirões carcerários, e eles têm por objetivo, em geral, prestar uma assistência jurídica de qualidade a quem não tem acesso, fomentar também ações de litígio estratégico, buscar a consolidação de uma jurisprudência que seja favorável ao direito de defesa e também gerar e produzir dados que subsidiem tanto as demais frentes de atuação do Instituto, quanto que possam influenciar e subsidiar políticas públicas. Vou passar um pouquinho para vocês o panorama do encarceramento das mulheres no Brasil. É um processo que costumamos chamar de encarceramento em massa. Se a gente se atentar aos dados, eles são realmente muito chocantes. Entre 2000 e 2016, o crescimento da população carcerária feminina foi de mais de 600%. 40% delas estão aguardando julgamento presas. 63% delas são negras, quase 50% são jovens, têm ensino fundamental incompleto e são solteiras. 74% dessas mulheres presas são mães, e 56% delas têm mais de um filho ou filha. Nós temos aí dados de 2017, mais de 1.000 crianças presas junto com as suas mães, e mais de 500 mulheres grávidas ou lactantes nas prisões brasileiras. Só 14% das unidades femininas ou mistas, do Brasil tem celas adaptadas ou dormitórios para abrigar as gestantes. Só 12% delas tem berçário ou um centro de referência materno-infantil. São mais de 1.000 mulheres para cada ginecologista que atua no sistema prisional. São números realmente muito, muito graves. Então, a gente fez esse projeto, esse mutirão carcerário, voltado justamente para a atuação com as mulheres privadas de liberdade, que são mães ou gestantes. Um dos resultados desse projeto foi um documentário, Mães Livres, que está disponível aí no canal do YouTube do IDDD. Mas a gente vai passar agora o trailer para vocês terem um pouco de conhecimento do resultado desse projeto. A juíza não quis ouvir, só perguntou de quanto tempo eu estava. Eu falei que eu estava de 5 meses e ela falou que eu estava presa, que não tinha como provar que realmente eu estava grávida. A polícia pegou a gente com drogas e meu marido explicou tudo. E daí ele falou assim que não tinha nada a ver, mas mesmo assim eu vim parar na penitenciária. Eu estava grávida de 3 meses e 2 semanas. Tava de 4 meses, bem barriguda. Ele sabia que eu tava grávida. Ele falou, a gente já tá de saco cheio e você vai prender você e essa criança. Você ganha o neném aqui, depois de 6 meses o neném tem que ir embora. E se a tua família não vir buscar, eles vão pro abrigo. Daí a minha família não me deu nem sinal de vida. E vai ser triste me separar dele. Quando a gente tira uma mulher do cuidado do filho, a gente está, no fundo, tomando uma medida que tem uma consequência que vai para muito além daquela mulher que está sofrendo aquela pena. Muitas dessas mulheres foram submetidas a uma violência doméstica, a violência de gênero, a violência policial. Uma mulher que, por conta de um tráfico de drogas, ficou 8 anos presa. Como é que essa mulher vai sair dali? A prisão é uma ameaça a essa mulher, mas essa mulher não é uma ameaça à sociedade.
Existe toda uma normativa que dá sustentação ao projeto de mutirão carcerário Mães Livres. Então, tem regras da ONU, as regras de Bangkok, que foram traduzidas para o português pelo CNJ só em 2016, em que lá fica especificado o dever do policial de registrar os dados sobre a maternidade no momento da prisão e também a importância de que o contato com os filhos seja mantido. Em 2016 também foi aprovado o Marco Legal de Atenção à Primeira Infância. No que diz respeito à temática criminal, lá também repete essa instrução das regras de Bangkok, do dever do policial de registrar os dados sobre a maternidade e as demais informações importantes para os cuidados das crianças. E o que aí realmente foi a atuação do IDDD, o direito de que a mulher responda ao processo em prisão domiciliar, a mulher gestante ou com filhos até 12 anos. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar. A aprovação do marco legal, ele permitiu que o encarceramento feminino fosse enfrentado também, então, a partir desse prisma da imprescindibilidade da mãe na vida dos filhos. Em 2018, sobreveio uma importante decisão emblemática, paradigmática decisão do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do HC coletivo 143641, que determinou, então, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, assegurou que a palavra da mulher é suficiente para informar sobre sua situação de gestação ou maternidade e excluiu a aplicação da prisão domiciliar para crimes cometidos com violência contra a criança. E o habeas corpus, a decisão de habeas corpus, ela também previu uma situação excepcionalíssima que poderia justificar a não aplicação da prisão domiciliar, que deveria ser avaliada no caso a caso pelos magistrados. Acontece que as situações excepcionalíssimas passaram a ser praticamente a regra nas decisões judiciais, o que fez com que, em outubro de 2018, do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal se manifestasse novamente nos autos desse habeas corpus, esclarecendo quais seriam essas situações excepcionalíssimas, e excluindo aí principalmente os crimes de tráfico de drogas dessa interpretação, que é o crime que mais aprisiona mulheres no Brasil. E determinou, inclusive, que os casos da unidade de Pirajuí, que é a unidade que o IDDD desenvolveu o seu projeto, fossem reexaminados pelo judiciário. O IDDD levou informações das mulheres presas nessa unidade prisional que não estavam sendo liberadas para prisão domiciliar e que fariam jus, se enquadrariam nos critérios. Então, o Supremo Tribunal Federal determina que o Judiciário Paulista olhe para essa situação com mais detalhe e faça um reexame. Em 2018, sobrevém uma nova lei, uma nova alteração da legislação, em que daí coloca em lei quais são essas situações excepcionalíssimas e coloca crimes com violência contra filhos. E também essa lei interessante que ela amplia o olhar para a mulher condenada. E o lapso para a progressão de regime é considerado de uma forma diferenciada no caso das gestantes e das mães. Vou falar agora um pouco mais sobre o desenvolvimento do projeto em si. As razões que levaram o IDDD a escolher a atuação na penitenciária de Pirajuí. Em primeiro lugar, a atuação nos mutirões carcerários, ela se dá de uma forma subsidiária à atuação da Defensoria Pública. E essa unidade prisional, essa região ali do Estado, não conta com a atuação da Defensoria Pública. E também essa é uma unidade muito distante de centros urbanos, o que torna ainda mais vulnerável e mais distante do olhar do poder público e da sociedade civil. E essa penitenciária, ela concentra todas as presas gestantes e mães com bebês até 6 meses de idade de toda aquela região do estado. Então, por essa razão, foi a unidade escolhida para essa atuação estratégica no Mutirão Mães Livres. Quais são, então, as etapas, estão aqui no próximo slide, da organização do projeto? Em primeiro lugar, foi essencial a assinatura de um convênio com a Defensoria Pública, para que o IDDD, então, pudesse atuar de forma gratuita, pro bono, nesses casos.
Em seguida, a gente recebia, então, uma lista com as presas daquela unidade prisional que se enquadravam no recorte do projeto. Então, tinham processos digitais que eram provisórias, mães ou gestantes. Com o recebimento dessa lista, a gente organizava e preparava entrevistas pessoais que a gente fazia, então, com as mulheres presas lá em Pirajuí. Íamos para Pirajuí, um grupo, um time do IDDD, que fazia uma longa entrevista com essas mulheres, que é o item 4, as entrevistas pessoais. No retorno de Pirajuí, esses casos, os processos eram, então, distribuídos para os advogados do IDDD, para que eles pudessem e elas pudessem atuar judicialmente nos processos. E, por fim, após toda a atuação jurídica nos casos, o IDDD coletou as informações processuais, sistematizou os dados da atuação para que gerasse, né, discussão e a gente soubesse os resultados do projeto. E aí os resultados, eles na realidade apontam para os pilares estruturantes do sistema de justiça, que já são denunciados por organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais, há muitos anos. E são desafios a serem enfrentados, portanto. A gente categorizou em 4 grandes grupos, que estão aqui no nosso próximo slide. A seletividade penal. Então, o sistema de justiça, ele é estruturado sob a seletividade, que, por meio dele, consolida o racismo e o machismo. Também as questões da invisibilidade da maternidade nos processos criminais. Isso salta aos olhos nos casos em que o IDDD atuou. O apagamento da maternidade, seja no âmbito formal, com a falta de registros, né, no processo, no inquérito, no boletim de ocorrência, ou pelo próprio magistrado ou magistrada no caso, que nem sempre ou poucas vezes considera a informação da maternidade e da gestação como relevante para decidir sobre a vida daquelas mulheres presas e para proceder à aplicação da lei, substituindo a prisão provisória pela domiciliar. Outro elemento que chama bastante atenção nas decisões são os papéis morais que são colocados para as mulheres. Muito comum que as decisões constem juízos morais sobre o papel da mulher na sociedade, afirmando, por exemplo, que ela não é capaz de exercer a maternidade, ou que a sua presença é dispensável para o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha. Questões realmente muito chocantes, em que, às vezes, pelo horário em que o crime teria eventualmente sido cometido, isso não seria um horário adequado para uma mãe estar fora de casa, e diversos por papel social que a mulher deveria, na visão desse julgador, desempenhar na sociedade. E um outro desrespeito à lei, que foi muito abordado aí nos casos, foi a colocação da palavra da mulher em xeque. Apesar da determinação de que a palavra da mulher é suficiente para que a sua gestação ou sua maternidade fosse considerada, esse dispositivo foi muito descumprido. E era exigida, então, uma comprovação adicional desses elementos. Esses são os pontos principais, um apanhado rápido dessa prática do IDDD, do mutirão Mães Livres. Das 56 mulheres em que a gente atuou realmente nos processos, 45 estavam sendo acusadas de crime sem emprego, de violência ou grave ameaça. E 77% delas tiveram a prisão preventiva decretada sob a justificativa da garantia da ordem pública. 22 eram mães de crianças com menos de 12 anos e 5 estavam também gestantes no momento da prisão. Mas o fato de serem mães não as poupou do cárcere. Então, essa é uma breve apresentação aqui de um projeto, que tem também, então, o documentário e o relatório final disponíveis no site do IDDD e no canal do YouTube, para todo mundo acessar, e eu me coloco à disposição para os debates, para conversar mais sobre ele. Obrigada. Obrigado, Vivian, pela apresentação. E para enriquecer os nossos debates, nós trouxemos uma especialista no marco legal da primeira infância,
que vai agora fazer alguns comentários sobre a apresentação, a doutora Luzia Lafitte. Com a palavra. Obrigada. Vivian, boa tarde, tudo bem? Eu acho um tema extremamente importante e desafiador. E acho que todo o trabalho voltado para mães presidiárias, ela precisa ser considerado, teria que ser considerado prioritário no atendimento à criança que essa mãe tem. O projeto, assim, pelo que eu entendi, vocês fizeram uma parte investigativa do projeto, eu li também um resumo, vocês fizeram uma parte investigativa do projeto, onde vocês fizeram entrevista para ter um estado de arte de como é que estavam essas mães, aonde que elas estavam, qual era a situação delas em Pirajuí. Minha primeira pergunta é se essas mães que já estavam no sistema presidiário em Pirajuí, elas também têm crianças. Eu queria entender se elas já estavam com crianças dentro do sistema presidiário. E uma outra questão é, desse recorte que vocês fizeram a análise do processo e por que elas estavam lá. Teve alguma intervenção pós isso, no sentido de promover a liberdade dessas mães ou pedir uma revisão de sentença, alguma coisa assim. Essas são as minhas duas dúvidas em relação ao entendimento do projeto. Acho que uma questão que a gente precisa, eu vejo assim, super importante, ligada ao marco legal, é exatamente ficar um pouco... nós temos uma visão mais além desses, que é muito importante o sistema de advocacy, no caso das mães presidiárias, mas a gente tem uma visão um pouco mais além disso. Eu tenho visto muito, eu tenho uma pequena experiência no sistema presidiário, eu sou aqui de Fortaleza, trabalhei aqui em Fortaleza no sistema presidiário feminino, com um grupo de mães também, antes do marco legal. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando elas têm, digamos assim, o fato delas quando elas têm a liberdade decretada, não tem nenhum acompanhamento nessa liberdade. O sistema público, os serviços falham aí, não tem uma comunicação. E eu retomo isso porque eu acho que um pilar muito forte do marco legal da primeira infância é a intersetorialidade. E a gente precisa olhar para a intersetorialidade se desprendendo se ela está dentro do sistema institucional, qualquer que seja o sistema institucional ou não. Então, assim, nesse trabalho, eu acho que um foco interessante, que eu fico, assim, instigada, né, pelo que você colocou, seria exatamente, retomando um pouco o marco legal, como é que poderia ter esse viés multi e intersetorial para favorecer eu estou pegando o exemplo do seu projeto, mas eu acho que o exemplo a temática da mãe presidiária, ela precisa ser olhada também no contexto da mãe, da criança e também de um possível parceiro que essa mãe tem, né? Normalmente a gente faz um recorte, né? E eu acho que o marco legal, ele traz muito isso, a responsabilidade da família, né? A responsabilidade da família com a criança de 0 a 6 anos. E se é uma mãe, ela está sozinha com essa criança, dentro disso a gente vai fazer um olhar no acompanhamento. Mas se tem uma família, como é que essa família atua na proteção dessa mãe para resgatar essa mãe, amparar essa mãe, ter essa mãe com a criança, ou ter a criança nesse sistema protegido com a mãe. Então, eu acho assim, seria muito relevante, não sei se outros projetos de vocês, eu estou pegando esse recorte desse projeto, mas eu acho que seria muito legal se vocês pudessem pensar um pouco nesse passo a mais, né, para essa mãe, porque eu vejo que só o recorte, a liberdade, ela é super importante, mas ela fica muito mais sozinha, e às vezes até nem a família quer essa liberdade, né? A gente ouve muito isso também. Então, assim, me chamou muita atenção essas duas perguntas que eu fiz para você, se elas já estavam com bebês, se teve esse prosseguimento,
E acho que em relação ao marco legal, esses dois focos são importantes. A intersetorialidade, quando nessa ação, então, quanto é preciso que numa ação, apesar de ser uma ação do IDDD ou junto com a Defensoria, com o sistema de justiça, a importância de ter outros sistemas municipais envolvidos para reforçar essa ação, né, nessa intersetorialidade, eu acho super importante, e pensar também numa ação depois, né, o que significa essa mãe ter liberdade, ser libertada. Acho que esse momento foi isso. Obrigada, Luzia, pelos apontamentos. Bom, respondendo primeiro as questões sobre a execução do projeto em si, o recorte todo foi de mães ou gestantes que estavam presas na unidade Pirajuí. Então, no primeiro momento, havia essa conversa pessoal para entender um pouco mais da história de vida e da situação daquela mulher presa e da sua relação com a família e com seus filhos, e qual a situação dessas crianças enquanto ela estava privada de liberdade. Mas a atuação em si, concreta do Instituto, se dá justamente na atuação judicial com pedidos de liberdade. E essa, sim, é a atuação do projeto. Então, tem esse momento inicial de entrevista, justamente por compreender que a questão criminal, processual, ela não está isolada na vida daquela pessoa. Tem todo um contexto que a gente precisava conhecer, também perguntar se aquela mulher queria aquela assistência jurídica, se ela queria ter o atendimento pelo IDDD, que se restringiu apenas ao pedido de liberdade, não uma defesa em todo o seu processo, apenas para que respondesse o processo em liberdade, na realidade em prisão domiciliar ou em liberdade. E essa foi, então, a grande atuação, por meio dos seus advogados e suas advogadas associados e associadas do Instituto. Nós fizemos essa defesa jurídica nos processos em si. E o resultado, infelizmente, foi de poucas liberdades. E aí, por esses elementos que eu trouxe no final da apresentação, uma visão muito machista e racista que o sistema tem, uma visão do papel moralista sobre o papel de mãe, o que é a boa mãe, o que é esperado dessa mulher. E sobre a sua outra questão também, nós atendemos tanto mulheres que estavam com seus bebês em Pirajuí, porque os bebês ficam com as mães até os 6 meses, quanto gestantes, quanto mães que suas crianças não estavam com elas na unidade prisional. A grande maioria delas estava, então, com as suas avós, né, as crianças com as avós, com as mães das mulheres presas, como até eu trouxe no início, a grande maioria delas ou são solteiras ou os companheiros as abandonam, ou no momento da gravidez ou no momento da prisão. Uma realidade muito grande que diferencia, uma das questões que diferenciam a questão prisional da mulher e do homem é que o homem ele não é abandonado por sua família, por suas mães, por suas esposas, quando ele é preso. O que não ocorre com as mulheres, ao contrário. Se você passar na frente de uma unidade prisional em dia de visita masculina, a fila é enorme desde a madrugada. Infelizmente, numa unidade feminina, há o abandono. E se as famílias não se disponibilizam a pegar a criança quando ela completa 6 meses na unidade prisional, elas são abrigadas, institucionalizadas, em muitos casos, inclusive, levadas à adoção. Depois tem a mudança, claro, do nome e sobrenome pela família que adota, e essa mãe nunca mais encontra sua criança. Isso é uma realidade muito dura do sistema, que trata, como você muito bem, né, fez a crítica, dissociadamente a questão da maternidade e a questão criminal. Então, até muito exemplar disso é que o processo de destituição de guarda da mulher presa, ele corre separado do seu processo criminal e não há uma comunicação. Então, por vezes, o sistema judiciário tenta citar essa mulher para ela responder ao processo de adoção e não a encontra. Mas ela está sob guarda do Estado. Numa unidade prisional, isso não é comunicado. Essa mulher ela não é nem ouvida nesses processos. E você toca, por fim, Luzia, no ponto central realmente, que é a necessidade de mobilização de toda uma rede de proteção. Essas mulheres
O processo criminal, a prisão em si, é uma das violências que essas mulheres sofrem em sua vida. A separação dos filhos é mais uma das violências, uma história muito sofrida. Nessa entrevista inicial, então, mais profunda que a gente desenvolveu, isso fica evidente. Muitas, inclusive, vítimas de violência doméstica, de abuso ou sexual, de estupro, em realidades muito duras e muito sofridas. Muitos dos crimes cometidos são na tentativa de trazer sustento para casa, são arrimo de família mesmo. E por isso é uma das causas explicativas do grande número de envolvimento com o tráfico de drogas pelas mulheres. Justamente na tentativa, então, de prover para a sua família, para os seus filhos. E realmente a separação por esse período da prisão das crianças, e estamos aqui falando das pessoas, das mulheres que estão respondendo ao processo, não foram condenadas, então ainda tem a presunção de inocência, estão aguardando o julgamento, e já tem uma separação que gera, sem dúvida nenhuma, impactos no seio familiar que são inimagináveis, que são realmente cicatrizes que vão ficar nessa família, nessas pessoas, e tem outros impactos. Mesmo a prisão domiciliar é uma grande conquista legislativa, e a decisão do Supremo Tribunal Federal da substituição da prisão preventiva por domiciliar, mas se a gente pensar na realidade concreta das mulheres, da população prisional feminina do Brasil, que são mulheres, então, que carregam aí a sua família toda, elas estão em prisão domiciliar sem poder sair de casa, quem leva essas crianças para a escola? Quem busca essas crianças? Quem leva ao médico? Como ela vai trabalhar, então, para ter sustento para essas crianças? Como ela vai poder ter uma atividade laboral sem poder sair de casa? Essas são questões que precisam ser problematizadas. Sem dúvida nenhuma, o contato da mãe e o filho e a filha é essencial para o desenvolvimento da criança. Se a gente mudar a chave, então, e colocar as crianças no centro, esse contato, ele é essencial para o seu desenvolvimento como pessoa, para a construção dos seus laços, da sua personalidade. Então, a prisão domiciliar, sem dúvida nenhuma, ela é muito melhor do que a prisão. Mas nós temos que dar um passo além na problematização. Estamos aqui para discutir o tema, né? E pensar como que fica. A pessoa está em prisão domiciliar, como que fica o cuidado dessas crianças, então? Quem leva para a escola? Como que essa família vai poder se sustentar? Ir para o médico? Precisa de autorização judicial para cada passo desse. Mas as crianças ficam doentes na madrugada, precisam ir para o pronto-socorro. Não é assim que a vida acontece no ritmo do judiciário. Então, a articulação de uma rede de proteção mais ampla e multissetorial é o ponto central, realmente. Não é possível atacar o problema só pela via criminal. Esse foi o viés, a entrada do Instituto nesse projeto, por ser formado e constituído e fundado por advogados e advogadas criminalistas. Essa é a contribuição que nós poderíamos dar no campo neste momento, neste projeto. Eu acho que nós tivemos um problema com o vídeo da Vivian, mas eu vou aproveitar que nosso tempo já está esgotado mesmo, a gente vai ter a oportunidade de debater e conversar mais sobre essa prática nos fóruns de discussão.